A paz do Senhor, bom dia, que alegria estar com vocês novamente, neste culto ao vivo, diretamente de Brasília. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar dentro do lar de todos vocês. Essa é uma alegria muito grande, estarmos dentro do lar de vocês. Agradeço essa gentileza, essa fineza de nos receber no lar de vocês. E estamos felizes porque estamos juntos novamente, né? Gostaríamos que fosse na igreja, mas infelizmente na igreja não dá por uma questão de prevenção, de cuidado com o coronavírus, para que não haja contaminação. Então, uma segurança para nós, uma segurança para todos vocês também. Hoje tem uma pregação muito abençoada, muito interessante, viu? Vai despertar em vocês um grande interesse, porque para mim, quando estudei essa área, esse texto, ele é muito interessante porque ele entra em profundidades espirituais. E eu quero que vocês, nesse dia, né, que o nosso rosto possa brilhar pelo Espírito, do poder do Espírito Santo, quando vocês ouvirem esse sermão, que ele possa entrar no coração de vocês, que vocês possam notar, observar que é possível nós termos o rosto brilhando também. Não é uma exclusividade, ou foi uma só exclusividade de Moisés, é de todos nós. E então, o texto é Êxodo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 34, versículo 29. Quero cumprimentar a todos que estão entrando aqui no YouTube, a pastora Elvete, a Rosângela, o Franklin, aí Sofia, a Denise. Sejam bem-vindos à pregação de hoje. Vocês fazem parte desta pregação. Amém? O texto de Êxodo 34, 29, o tema é o rosto de Moisés resplandece. Vamos ler do versículo 29 até o 35, que diz assim: Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe tinha falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha ordenado. Assim, pois, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Olha, esse texto é muito rico para a gente pregar. E é um texto que nos traz curiosidade. Como é que o rosto de Moisés resplandecia? Por que o rosto de Moisés resplandecia, né? Então, nós vamos saber hoje por quê. Você vai saber hoje por quê. E eu espero que o rosto de vocês resplandeça depois, durante e depois dessa pregação. Dê uma olhadinha no espelho após a pregação, vocês vão ver que algo diferente vai acontecer. Amém? Então, vamos orar por esse culto. Senhor, nós, Todo-Poderoso, estamos muito contentes porque estamos vivos. Nenhum de nós subiu aos céus. Estamos vivos aqui na terra. O Senhor está nos guardando, nos protegendo desta Covid. E quero, nesse momento, Senhor, abençoar o lar de todas as pessoas que estão assistindo esse culto ao vivo. Abençoar os seus lares. Abençoar os seus familiares, abençoar os seus amigos. E queremos também, Senhor, que o Senhor traga essa palavra, que
que o nosso rosto possa brilhar hoje pelo poder do Espírito Santo ao ouvir esse sermão, e que esse sermão entre dentro do nosso coração. Senhor, esse é um culto maravilhoso, com muita unção. Eu posso sentir o poder, Senhor Jesus. Eu posso sentir o poder, Espírito de Deus. A gente sente o poder. A gente sente o poder de Deus, a unção de Deus sobre nós. E eu quero, nessa hora, com todo respeito, Senhor, pela tua direção, abençoar todos que estão assistindo ao culto. Que não venha nada interromper, que não venha nada atrapalhar, mas que eles possam estar centrados no culto, que nós possamos, Senhor, me dê a sabedoria para trazer a tua palavra, que eu possa dizer aquilo que o Espírito Santo quer que eu diga. É isso que nós estamos pedindo agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje é o rosto de Moisés resplandecia. O rosto dele resplandecia, olha, que maravilha. E o texto bíblico é esse que eu li para vocês, Êxodo 34, capítulo 34, do versículo 29 a 35. Quero aqui, as pessoas estão entrando, estou vendo todos aqui no chat ao vivo, o Levi, a Carolina, a Kênia, a Carla, a Mônica, a paz a todos vocês, que alegria. Vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês, mas eu gostaria muito de ver vocês, né? O pastor gosta das ovelhas, ama as ovelhas, e a gente sente falta das ovelhas. O conceito de luz nas Escrituras é algo importante, visto que trata de forças pessoais e impessoais, tanto no sentido literal quanto no metafórico. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus, várias e várias vezes vai aparecer a palavra luz, vai aparecer a palavra resplandecia, e das maneiras mais diversas que nós possamos ter, com várias revelações de várias áreas diferentes da Bíblia. E hoje, especificadamente, eu quero focar esse lado direto de Moisés com Deus. É de suma importância isso. Muito importante. Primeiro detalhe desta pregação. Moisés estava a trabalho de Deus. Ele estava aproximadamente com 80 anos. 80 anos. E ele estava trabalhando para o povo de Israel e para Deus. Então, primeiro ensinamento, quando nós trabalhamos pelo povo de Deus e quando nós, paralelamente, trabalhamos o povo de Deus e trabalhamos para a igreja, nós somos abençoados. Algo extraordinário acontece. Eu sempre digo na igreja, onde eu vou pregar, quem cuida da igreja é muito abençoado e tem que ter noção que está cuidando da casa de Deus. Quando exige um reparo, um conserto, uma limpeza, um auxílio, é uma bênção quando você vai cuidar da casa de Deus, porque você está trabalhando para Deus, para os irmãos e para a igreja. Quando eu falo irmãos e igreja, são juntos os dois. Então, Moisés estava trabalhando, ele estava a serviço divino. Eu estou aqui com vocês, eu estou no serviço divino, abençoando vocês, ensinando, e ao mesmo tempo eu estou servindo Deus. E coisas grandes podem acontecer. A unção está muito grande, eu estou assim, explodindo por dentro. Ele esteve na presença de Deus, aqui eu quero fazer algumas colocações para vocês entenderem por que o rosto dele resplandecia. Ele esteve na presença de Deus em duas situações no Monte Sinai. Primeira vez, ele ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, sem se alimentar de nada, sem tomar água e sem se alimentar de qualquer tipo de alimento. É a primeira vez. Aí ele desce, Deus manda ele descer, porque eles não estavam fazendo lá embaixo coisa correta. Aí ele vai lá e resolve o que tem que resolver, não é? E, novamente, depois de um período, aí o rosto ainda não resplandecia. Aí Deus manda ele subir de novo.
E aí ele vai subir por mais 40 dias e 40 noites em jejum, que nem na primeira vez. Imagina, 40 dias, 40 noites, lá no Monte Sinai, em jejum, sem água, sem qualquer tipo de alimento. Olha que maravilha. Com 80 anos. É importante colocarmos isso com 80 anos, porque ele já estava numa idade avançada. Mas ele não observou a idade avançada, ele seguiu a vontade de Deus e nada aconteceu com ele. Não ficou fraco, não ficou doente, não esmoreceu, não desanimou, não murmurou, ele fez a vontade de Deus. Moisés, um detalhe que Moisés não ficou orgulhoso disso. Imagina se fosse um de nós, ficaria orgulhoso. Olha, fiquei 40 dias no monte, Sinai com Deus, voltei, depois subi de novo, mais 40 dias em jejum. E aí? Ficaríamos orgulhosos, até, quem sabe, vaidosos, né? Mas Moisés não ficou assim, não. E um detalhe importante, ele teve uma comunhão prolongada com Deus, 40 dias, 40 mais novamente dias, dá 80 dias de jejum, consagração, sem se alimentar de nada lá no Monte Sinai. Ele teve uma comunhão prolongada que traz uma proximidade que a breve comunhão não pode atingir. Vou repetir, a comunhão prolongada traz uma proximidade que a breve comunhão não pode atingir. Ele estava alheio a tudo isso. E muitas vezes nós oramos um pouco, cerca de 1 hora, 2 horas, achamos que é o suficiente. Agora imagina essa comparação. Orarmos 1 hora, 1 hora e meia, 2. Ele ficou 40 dias, 40 noites. Novamente, depois da segunda vida, 40 dias e 40 noites. Ou seja, 80 dias em jejum, na presença de Deus. Ele não se preocupou, não ouviu nada lá onde eles estavam, o povo. Lá embaixo, ele não viu nada. Ele ficou na presença de Deus. Olha. E quando nós entramos no lugar santo para comungar com Deus, o nosso rosto resplandece, porque essa proximidade, essa intimidade com Deus, nós deixamos a carne de lado e a alma e o espírito ficam o quê? Recebendo a palavra de Deus. Não há nada a ouvir diferente, nenhum barulho, nenhum ruído, só recebendo a palavra de Deus. Uma grande concentração. Por isso que nós pedimos às pessoas que jejuem. Jejuem. Orem. Por quê? Porque isso vai trazer a proximidade de você com Deus. De preferência, solitariamente. Amém? E quero aqui também, estou vendo as pessoas entrando aqui, a Serisvan, a Priscila também, a Edna Reis. Bom dia a todos vocês. Veja bem, quando você está fazendo o trabalho, quando você for chamado pelos pastores ou pastoras para um trabalho na igreja, em qualquer lugar, saiba que é um privilégio. Algo de bom vai acontecer com você. Amém? Então, Moisés, para nós, é um grande exemplo. Quando nós somos separados exclusivamente para Deus, ou para Jesus, ou para o Espírito Santo, grandes coisas acontecem. Então, esse exemplo bíblico de Moisés, que estava a serviço do reino de Deus, é muito importante. Nós somos abençoados. Quando você quiser dar um exemplo de uma grande bênção, Moisés, neste texto, Moisés é um grande exemplo para nós. Também há várias diferenças fundamentais entre as primeiras e as segundas tábuas. Nós temos que ir entendendo esse meandro, esses detalhes que o Senhor está passando. Então, por exemplo,
nas primeiras tábuas eram a obra de Deus, segundo o livro de Deuteronômio 32:16. As tábuas eram obras de Deus, como está escrito lá. Também a escritura é a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ou seja, as primeiras tábuas possuíam a qualidade da escrita direta de Deus, que faria com que as palavras estivessem gravadas para sempre nos corações de Israel e nunca fossem esquecidas. Então, as primeiras tábuas foi Deus que fez e Deus escreveu. As segundas tábuas, porque a primeira ela é destruída quando Moisés desce para estar com seus irmãos. Eles estão fazendo coisa errada. Então, as segundas tábuas, disse Deus a Moisés, em Êxodo 34, então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Ou seja, ele está dizendo, esculpa para você 2 tábuas de pedra. Está escrito na Torá isso aqui. As pedras eram de safira. Isso é um detalhe novo para vocês. Eu fui pesquisar que pedra era essa. São pedras, eram de safira. Deus mostrou a Moisés uma mina de safira que ele criou dentro da tenda de Moisés. Olha que revelação. Deus criou para Moisés essa mina de safira dentro da tenda dele. E ele ficou com as lascas. E com essas lascas de safira, que eram um valor altíssimo, ele ficou rico. Porque esse era um material muito difícil. E não é encontrado normalmente nesse lugar. A safira é encontrada em grandes profundidades. Então ele ficou rico por causa disso. Olha como Deus abençoa ele, hein? Então, essas 2 tábuas são algo importante. Importante nós entender esses 2 trabalhos que eles fez. Vou continuar aqui. Estou vendo as pessoas entrarem, a Marcela Barros, a Carol Dias, Marialda de Paula, enfim, as irmãs e irmãos que estão entrando nos assistindo. Agora vamos falar sobre na segunda vez que eles vai ao Monte Sinai e volta. Quando ele volta, o rosto dele começa a resplandecer. E agora? Então, na versão latina da Bíblia, ou Vulgata, traduz essas palavras assim: a face de Moisés projetava raios de luz. Uma coisa é você resplandecer, e outra coisa é você emitir, projetar raios de luz. Isto porque a palavra hebraica querem significa ao mesmo tempo raio, brilho, força, poder, glória e trombeta. Por que trombeta? Porque aqueles raios se espalhavam em várias direções. Então, o rosto dele parecia um raio, brilhava, tinha uma força muito grande, tinha poder e tinha a glória de Deus sobre ele. E era uma trombeta porque todos podiam ver. Moisés emanava a glória de Deus em seu rosto. Aquela glória de Moisés que agora está dentro de nós. O rosto de Moisés continuou a brilhar, a Bíblia não diz por período, mas diz que foi por muito tempo o rosto dele brilhou, resplandecia. Agora observem o nível espiritual de Moisés. Recebeu a quantidade de luz, de acordo com alguns que estudaram sobre isso, 1000 luzes no sentido de infinidade. Infinidade. Como um presente de seu trabalho na presença do Espírito de Deus. Ele recebeu 1000 luzes, ou seja, infinitamente luz, que não dá para nós medirmos essa quantidade de luz que ele recebeu, mas que ele recebeu
recebeu que a prova que o rosto dele resplandecia. Por que ele esteve... Por que o rosto dele resplandecia? Pergunta interessante, né? Por que o rosto de Moisés resplandecia? Primeira resposta, porque ele esteve longo período na presença de Deus, 80 dias e 80 noites em jejum e oração. Então, esse período que ele esteve com Deus no Monte Sinai, 40 dias na primeira vez, 40 dias na segunda vez, o rosto dele resplandeceu, porque ele estava na presença de Deus. Que exemplo segue para nós? Que quando nós estamos na presença de Deus por um longo período, nós vamos receber de Deus essas bênçãos de o nosso rosto resplandecer. Muitas vezes a gente vai nos lugares, prega da palavra, e as pessoas dizem assim, isso acontece com vocês, poxa, mas você fez alguma plástica? Você fez alguma coisa? Parece que seu rosto está brilhando. Eles não conseguem entender, os ímpios, que essa é uma manifestação de Deus possível, como foi para Moisés, é possível para todos nós. É possível para mim, é possível para vocês. Quando nós entramos na presença de Deus, no nosso secreto, num quarto, numa sala, na igreja, quando nós entramos nesse momento com Deus, nós já começamos a receber esses raios de Deus sobre nós. Imagina se nós ficarmos 40 dias no deserto, no Monte Sinai, 40 dias e 40 noites, primeira vez, na segunda vez, com certeza algo vai acontecer conosco. Então, isso é importante. O segundo ponto, por que o rosto de Moisés resplandecia? Porque houve uma fusão natural dele com o sobrenatural de Deus. Boa, agora é profundo, né? Agora é profundo. Houve o quê? Uma fusão do natural dele, se dedicando na presença de Deus, na consagração com Deus, com oração, com jejum. E ali entrou, ele se preparou, o jejum, oração, na presença de Deus, desligado de tudo. E Deus vem a ele, entra no espírito dele, entra na alma dele, entra no corpo físico dele. E há essa manifestação de resplandecer. Ele voltou de lá com a marca do poder de Deus, do seu Espírito Santo. No Antigo Testamento é Espírito de Deus, no Novo Testamento é o Espírito Santo de Deus, mas é o mesmo Espírito. O Espírito de Deus e o Espírito Santo são a mesma coisa. Então ele voltou com a marca do poder de Deus. Quando nós somos batizados no dom do Espírito Santo, nós entramos nessa fusão do nosso natural com o nosso sobrenatural de Deus. O natural que você está, você recebe o sobrenatural de Deus, que é o Espírito Santo, e só fica um. E a prova que ele entrou em você é que você começa a falar em línguas estranhas. Essa é a prova. Como o nosso rosto não resplandece, a prova, até esse momento, a prova é o falar em línguas, que está lá em Atos 2, todo o capítulo 2 de Atos. Seu rosto resplandecia, esse período ele tomou parte da glória de Deus. Uma luz vindo do Espírito do próprio Deus. No capítulo 34, 1 de Êxodo, diz o seguinte: as segundas tábuas eram a fusão do natural com o sobrenatural. Por quê? Por quê? Porque as primeiras tábuas foi Deus que fez e Deus que realizou. As segundas tábuas, não, já vou falar para vocês sobre isso. As segundas tábuas eram a fusão do natural com o sobrenatural, uma vez que elas foram dadas por Deus e preparadas por Moisés. Então, a primeira foi Deus que fez tudo. Na segunda, Deus disse para ele, faça as tábuas. Então, imagina, ele tem que subir com aquele peso lá no Monte Sinai. A luz, nesse caso, está associada com os corpos que produzem luz.
nós, com esta função, produzimos brilho. Vou dar um exemplo para vocês bem, bem fácil. Quando uma mulher, quando dá à luz a uma criança, a gente diz assim, deu à luz a uma menina, deu à luz ao menino. O que é isso? É um momento mágico. É um momento do natural com sobrenatural. Como aquela criança se formou no ventre da mãe? Como é que conseguiu aqueles ossos se formarem? Então, é o natural da pessoa com o sobrenatural de Deus. Significa viver, nascer, felicidade, alegria, prosperidade. Podemos dizer que as primeiras tábuas eram obras de Deus, o Espírito de Deus no Antigo Testamento. As segundas tábuas eram uma parte de Deus e a outra parte de Moisés, que o Novo Testamento é substituído por Jesus e pelo Espírito Santo. Então, por que, voltando lá, o rosto de Moisés resplandecia? Primeiro, porque ele esteve muito tempo na presença de Deus, 80 dias, 40 dias, 40 noites, primeira vez, segunda vez, 40 dias e 40 noites. Segundo, houve uma fusão do natural com o sobrenatural. Terceiro, foi um favor especial de Deus para Moisés. Houve um favor especial de Deus para Moisés. Lá em Êxodo 33, 18, diz assim, então ele, Moisés, disse a Deus, rogo-te que me mostres a tua glória. O rosto resplandecendo era a resposta de Deus para Moisés, a sua glória. Quando o rosto resplandece, significa também a glória de Deus sobre você. E eu creio que nós vamos chegar nessa fase do rosto resplandecer, porque se a Bíblia diz, está escrito, que o rosto dele resplandecia, e Jesus disse que nós íamos fazer obras maiores, eu creio que nós vamos fazer essas obras também. Eu tenho essa esperança e essa convicção. Êxodo 34, 30. Aqui tem um fato interessante. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Olha, por que temeram? Eles temeram, e vou explicar para vocês por que eles temeram. Porque era algo novo, ineditismo. Nunca tinha acontecido isso com esse povo nesse período. Quando eles viram o rosto de Moisés resplandecendo, o primeiro impacto era medo, suspense, o que está acontecendo? E ali, Deus manifestou seu grande poder em Moisés, na sua grande responsabilidade, e para que ninguém duvidasse de Moisés, ninguém murmurasse contra Moisés. Prova que depois o povo entrou nos eixos por um período. Por quê? Porque eles viram que o poder de Deus era um sinal para eles que o poder de Deus estava sobre Moisés. Era indiscutível. Não tinha como Moisés iluminar o seu rosto. Não tinha. Naquele tempo não tinha eletricidade. Então, é o poder de Deus. Olha, ele está com o poder de Deus. Deus está com ele. E Moisés era um homem extremamente manso. Era um homem calado, não era um homem de falar muito, mas era um homem com uma grande sabedoria. E esse é um ponto importante. Então, temeram chegar a ele. O ser humano com o rosto resplandecer, eles ficaram com medo até entenderem todo esse processo. Lá em Êxodo 34, aí a gente tem o 31, né? Então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. No 32, depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Olha.
Quando ele se dirigia ao povo em nome de Deus, ele tirou o véu e permitiu que vissem o brilho dele, o resplendor, a glória de Deus. Ele era, naquele momento, um embaixador de Deus. Ele era nítido, visível, transparente, ninguém tinha dúvidas que o rosto dele resplandecia. Então, é uma prova maravilhosa de Deus. É uma prova para eles, daquela época, do poder de Deus e o respeito que eles deveriam ter a Moisés, porque ali mostrava uma grande aliança de Moisés com Deus, consequentemente ao povo de Israel. Ele era o grande representante do povo e Deus honrou ele, né? Então, isso é algo muito claro para nós, muito grande para nós. Então, foi um favor especial de Deus. E essa fusão com o sobrenatural, aqui agora trazendo para vocês, numa outra dimensão, é importante nós termos isso. Uma fusão natural do sobrenatural. Ele não observou que o rosto dele resplandecia. Os outros que chegaram para ele disseram: olha, teu rosto está resplandecendo. O teu rosto está resplandecendo. O que significa isso? Que talvez ele não tenha sentido nada diferente. Mas os outros, os israelitas, olha, o rosto dele está resplandecendo. Prova que ele teve que colocar um véu para se proteger, para proteger. Olha que coisa maravilhosa essa palavra. Quando Moisés acabava de falar com eles, pôs o véu. Falava com o povo, pôs o véu. Agora, quando ele falava com Deus, sem véu. Olha que maravilha. Se vocês perguntarem ou analisarem isso profundamente, inteiramente, né? Vamos refletir sobre isso, pensar sobre isso. Será que o meu rosto pode resplandecer? Eu acredito que sim. Não é impossível que a Bíblia nos relata isso. Ou seja, nós podemos resplandecer o rosto? Creio que sim. Seria longo período de jejum e oração, entender essa fusão do natural e o sobrenatural, e ter esse favor especial de Deus na nossa vida. Quando isso acontece, eu não tenho dúvidas que algo vai acontecer. E não é só isso, não é só o fato do rosto resplandecer. Moisés voltou de lá com um homem muito mais sábio, depois dos 80 dias. Voltou um homem com muita sabedoria, muito discernimento, muito conhecimento. Quer dizer, quando você fica na presença de Deus, você, nesse período, vai receber muita coisa de Deus. É indescritível tantas coisas que você recebe de Deus. Quanta sabedoria, quanto conhecimento, quanto amadurecimento espiritual de estar com Deus, de estar com Jesus, de estar com o Espírito Santo de Deus. Então, essa fusão é muito importante. Essa fusão é primordial para nós, crentes. E aqui, quando nós olhamos lá em Mateus 3,17, há uma fusão também natural de Jesus, quando há o batismo dele nas águas. Aqui isso é o Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos o exemplo típico de Jesus. Quando Jesus vai ser batizado lá em Mateus, vou a Mateus, livro de Mateus 3,16. Mateus 3,16. Mateus 16 diz assim: batizado Jesus por João Batista, lá do Rio Jordão, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E diz o 17: eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, com quem me comprazo. Olha,
Olha que maravilha. Olha que detalhe importante. Então, aqui também há uma fusão natural de Jesus com o sobrenatural quando ele é batizado nas águas. E partindo daí, né, o que acontece logo depois? Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites no ermo. Olha, vocês estão vendo como é importante o jejum e a oração? Muitas pessoas me ligam, conversam comigo, e às vezes pedem direções e orientações das mais variadas. E às vezes a resposta está ao seu alcance. Qual é o alcance, pastor? Jejum e oração. Fazer jejum e oração. Está na prova, jejum e oração. Quer uma resposta de Deus? Jejum e oração. Vai para uma batalha, jejum e oração. A resposta está ao nosso alcance. Moisés, Jesus. Dois grandes parâmetros, né? Então, temos que entender isso, que logo após o batismo nas águas, Jesus foi levado ao deserto e jejuou por 40 dias e 40 noites. E depois dessa fusão, é que começou o ministério de Jesus aqui na Terra, no Novo Testamento. Agora, lá no Antigo Testamento com Moisés, o que acontece? Uma nova fase, uma nova etapa, uma nova temporada. Às vezes, Deus tem que fazer uma intervenção na nossa vida, que às vezes pode nos assustar, mas essa intervenção é necessária para que nós venhamos a mudar comportamentos, atitudes, modos de agir, modos de pensar, modos de refletir, modos de conduzir os assuntos, mudança de posicionamento. Às vezes vai nos tirar de um lugar de conforto, às vezes vai nos tirar de um lugar que nós estamos muito acomodados, às vezes vai nos tirar de uma letargia que nós temos. Aí Deus faz o quê? Ele faz uma grande mudança. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós não compreendemos. Caso de Moisés subir, imagina, subir no Monte Sinai é muito difícil. Subir e descer. Subiu 2 vezes com 80 anos. Primeira vez sem pedra, na segunda vez com pedra. E deve ser pesado aquilo, né? Vocês imaginam a responsabilidade? Jesus, a mesma coisa. A responsabilidade mudou. O ministério de Jesus começou ali, bem dizer, foi ali que começou depois do batismo. Ou seja, uma mudança radical. Às vezes, Deus quer nos tocar com uma mudança radical. Aceite a mudança radical. Pode ser que você não goste. Vai criar, vai espernear um pouco, vai resistir. Mas essas mudanças são necessárias para o nosso aperfeiçoamento físico e espiritual da alma. Mudar a nossa alma. Aperfeiçoar. Amém? Nós precisamos dessa fusão natural com o sobrenatural. E o Espírito Santo começa o nosso trabalho, como foi o exemplo de Moisés e Jesus. E aí, quando você vem para o Novo Testamento, além de Jesus, em 2 Coríntios 3,18 diz assim, e todos nós, eu, vocês, com o rosto desvendado. Hoje nós estamos desvendando a intimidade de Deus. Desvendado aqui é no sentido de a nossa intimidade com Deus. Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Eu quero contemplar no rosto de vocês a glória do Senhor. Eu quero ver o rosto de vocês brilhando. Não precisa, irmãs, de maquiagem. É o rosto espiritual de Deus. É o natural com o sobrenatural através do Espírito Santo. Eu venho pregando muito sobre o Espírito Santo, eu vou dar continuidade, tem muita coisa para falar para vocês sobre o Espírito Santo, mas esta fusão do natural
com o sobrenatural é muito importante. Fusão do natural e sobrenatural. Nós temos que ter a fusão. Então, e todos nós com o rosto desvendado, intimidade com Deus, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua imagem, perfeição e sobrenatural. Pelo Senhor, o Espírito, significa um ministério de constante transformação, de avanços, de crescimento. Essa experiência de Moisés elevou ele espiritualmente, elevou o povo espiritualmente, entendendo que ele estava com a glória de Deus sobre ele, o Shekinah de Deus estava sobre ele. E aqui nesse texto de Paulo aos Coríntios, o nosso trabalho, seu trabalho, o meu trabalho como servo de Deus, é o quê? É um ministério constante de transformação. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos ficar travados, parados. Nós temos que andar. Rosto desvendado. O que é desvendado? A intimidade. Eu quero mais de Deus. Eu busco mais de Deus. Eu quero coisas sobrenaturais de Deus. Eu quero novidades de Deus. Eu quero que Deus me use em coisas diferentes que nunca foram usadas. Eu quero uma oração diferente, que você vai num lugar, aquela pessoa diz, que oração foi essa, pastor? É assim? Que oração foi essa, pastora Rosa? Por quê? Porque está acontecendo o quê? Está acontecendo uma transformação. Quem busca a transformação vai ter a transformação. Moisés subiu 2 vezes ao monte. Jesus foi batizado nas águas. Houve o quê? Você vai dizer, mas Jesus era Deus. Sim, mas ele seguiu o mesmo circuito que nós seguimos quando somos batizados nas águas. Não houve diferença no batismo nas águas, especificadamente. Então, o que eu posso passar para vocês? Que o ministério de constante transformação, a sua vida espiritual, ela tem que estar constantemente em transformação de aperfeiçoamento, de criatividade, de novidades celestiais, e que você permita e busque o sobrenatural de Deus na sua vida, fazendo os rompimentos necessários para você alcançar esses objetivos que Deus tem na tua vida. Jamais Moisés poderia imaginar que ele teria um contato com Deus dessa maneira, 40 dias e 40 noites. O que aconteceu lá? Só Moisés sabe. Quem sabe Moisés não foi levado aos céus, é uma conjectura. Quem sabe ele foi levado aos céus nesses 40 dias e 40 noites, na primeira vez, na segunda vez. Quem sabe lá ele não jejuou. Ele jejuou, mas lá não tem comida, lá não tem alimento, lá é espiritual, os anjos não comem, não bebem. É uma conjectura que eu li em vários livros. É possível isso? Sim. É possível isso? Por que não? A Bíblia não diz, ele não falou sobre isso, ele só diz que esteve com Deus, no Senhor. Mas ele pode, em vários livros judaicos, fala isso, que ele pode ter subido aos céus e lá não precisou se alimentar nem 40 dias, nem 40 noites, nem beber água, porque ele estava no céu. É uma conjectura, viu? Que está escrito em alguns livros. Não está na Bíblia, mas em alguns livros falam sobre isso. Então, nosso ministério está em constante transformação. Não podemos mais ser meninos, crianças, nós não podemos mais ter leite, mas queremos o alimento sólido, de avanços, avançar. Eu sempre falo isso em todas as áreas. Avançar, avançar, avançar. Ter crescimento espiritual. Ter crescimento espiritual. Ter conhecimento espiritual. Evoluir. Romper com aquelas coisas que não servem mais e avançar para as coisas que vão servir mais. Então, é isso que eu estou recomendando a vocês. Estou passando para vocês essa experiência magnífica, extraordinária. É uma direção maravilhosa de Deus essa manhã para nós. É algo que incute no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma. Um detalhe, um ensinamento. No judaísmo, pelo que eu tenho estudado, sou um curioso sobre isso,
Por isso que eu não paro, quero estar em constante transformação, que a origem de Jesus é o judaísmo. Eles têm o rabino que cuida da sinagoga, e eles têm o Rebbe, que é aquele que tem um conhecimento superior. O rabino cuida do seu público da sinagoga. Ele responde perguntas. Olha que conhecimento que eu estou passando para vocês. Isso é muito profundo. Esses dias eu estava na reunião de pastores e falei para eles. O Rebbe, que é esse que tem o conhecimento maior, geralmente uma pessoa de mais idade, acima de 60 anos, mas o Rebbe não precisa ter grandes estudos. Às vezes vai ser um alfaiate, às vezes vai ser um padeiro, às vezes vai ser um marceneiro, mas ele tem aquele do natural com o sobrenatural. Então não precisa de estudo. Não fique preocupado se você não tem nenhuma faculdade teológica, não fique preocupado. Protege o seu natural de música com o sobrenatural que você vai de encontro a Deus. É um estímulo. E o Rebbe, o que faz? O Rebbe, ele não responde perguntas. Ele pode responder esporadicamente, mas ele olha a alma da pessoa. É que nem muitas vezes nós estamos falando com uma pessoa e essa pessoa fala com nós. E nós sabemos que, no fundo, através de outras informações, que aquilo que aquela pessoa está falando não é verdade, ou que aquilo não é tão transparente assim. Então, ela está falando fisicamente, está falando da vida dela, mas o espírito dela não é aquilo. Então, o Rebbe, o que ele faz? Ele olha e ele vê a alma da pessoa espiritualmente. E ele dá direções curtas, ele não dá direções longas. São direções curtas, porque ele entrou na alma da pessoa. É que nem você que tem um filho ou uma filha. O filho pode te contar uma história, a filha te contar, mas você sabe que no fundo não é aquilo. Porque aquilo é o que a pessoa está falando, não é o que está na alma da pessoa. E esse exemplo eu trago para nós aqui, da igreja. Para nós que estamos assistindo aí, vocês que estão nos assistindo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Levi, a Kênia, a Ivete, a Mônica, o Anderson, um abraço aí para Maria Helena, para Janaína, né? Tem uma turma aqui, a Aldilene, Renata, enfim, estão aprendendo muito hoje, com certeza. E aqui, então, a gente vê isso, tem que haver uma transformação constante, avanços constantes. Abrir o leque para que nós possamos o nosso rosto resplandecer com mais sabedoria, com mais conhecimento, com outra dimensão espiritual. E também Romanos 8:5 diz assim, trazendo já para o Espírito Santo, porque lá quem estava com Moisés era o Espírito de Deus. Aqui que estava com Jesus é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então diz assim, Romanos 8:11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Essa é uma coisa que eu venho... Uma coisa que eu venho batendo, venho falando. Para algumas pessoas acordam. Nas pregações fora da igreja, algumas pessoas acordam, mas outras não acordam, não entendem, não compreendem a grande dimensão espiritual, sobrenatural, do Espírito Santo está dentro de nós. E ele quer se manifestar de maneiras diferentes. Gravem isso, anotem aí, vocês que estão me vendo. Nós vamos, assim que passar essa Covid-19, vai passar logo, nós vamos ser usados, vocês e eu e vocês, em algo, coisas, fatores diferentes que nunca foram usados ou vistos. Eu trago
esta palavra profética através de um atalaia na presença de Deus. Deus tem falado comigo. Deus tem me dado sonhos. Deus tem me mostrado o que tem que se fazer. E vocês verão coisas que vocês nunca viram. Gravem esse vídeo, façam porque ele vai acontecer. E quando acontecer, esse vídeo vai voltar, e vocês vão dizer bem que o pastor falou. E vocês serão usados. Ah, mas pastor, isso não é para mim. É para você sim. É para você. Você congrega na Igreja Evangélica Casa de Oração. É uma igreja diferente. É uma igreja que não tem essa história de teologia da prosperidade. É uma igreja que fala de Jesus. É uma igreja que fala do sangue de Jesus. É uma igreja que fala da crucificação de Jesus. É uma igreja que salva. É uma igreja que liberta. É uma igreja que faz a vontade de Deus. Então, preparem-se. Preparem-se porque haverá transformação, haverá avanços e haverá crescimentos da maneira como o Espírito Santo vai agir. Vocês não têm ideia. Eu tenho, porque eu já vi. Deus já me revelou. E vocês ficarão surpresos. Eu quero transmitir isso para vocês. Eu vou gotejando para vocês essas minúcias, porque vocês vão assimilando. É muita informação. Vocês vão assimilando. O pastor trouxe uma palavra, disse que eu vou ser usado de uma maneira diferente. Vai ser usado. E eu tenho uma obrigação espiritual de fazer discípulos. O pastor tem que fazer discípulos. E eu quero passar isso para vocês. Quero que vocês aprendam essas coisas. Haverá coisas grandiosas com Deus e com o Espírito Santo. E esta fusão que houve com Moisés, grandiosa, do natural, o sobrenatural. É o nosso natural e o sobrenatural de Deus sobre nós. Seu rosto vai brilhar, você vai tremer muito, você vai chorar muito, você vai ficar impactado com o que Deus vai fazer contigo. Impactado. Você vai ficar assim, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Porque Deus vai estar agindo. Nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, Deus vai fazer coisas grandiosas que vocês nunca viram, que eu também nunca vi, mas eu sei que vai acontecer. Deus já me mostrou. E eu vou compartilhar com vocês nas horas certas. Alguns terão maturidade para entender, outros não terão maturidade. Então, tem que preparar um por um para ir recebendo essas direções. Amém? Aleluia! Em Efésios 2:22 diz assim, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós somos edificados, nós somos a morada de Deus aqui na terra, um templo de habitação de Deus. Deus vive em nós através do Espírito Santo de Deus. O mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Isaías, o mesmo Deus de Ezequiel, o mesmo Deus. Esse mesmo Deus está conosco. Esse mesmo Deus anda conosco. E eu levo vocês hoje, agora, para um outro nível. Lá, em Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rei Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Chegou um tempo, logo após essa Covid, onde os céus vão se abrir. Eu falo isso com a máxima segurança que Deus me mostrou. Os céus vão se abrir.
em várias direções. E vocês serão testemunhas disso, do que Deus vai fazer. E Deus vai abrir os céus para vocês. Por isso que nós temos que aproveitar esse momento da Covid. Estamos em casa, e não é para sair de casa, é para ficar em casa, só sai em última necessidade. Fiquem em casa. Tomem as precauções necessárias. Evitem sair. Se tiver que ir no supermercado, vá às 6 horas da manhã, que tem ninguém. Vá paramentado, preparado. Então, os céus vão se abrir para nós. Então, nesse período de Covid, nós temos que nos preparar. Eu estou dando uma direção para os pastores aqui da nossa igreja, falando para eles, Deus para mim, preparem pregações, várias, porque chegará o tempo que nós não vamos ter tempo para preparar pregações. Olha, Deus disse para mim, avise os pastores e pastoras e as missionárias que preparem pregações, porque depois não haverá tempo para fazermos pregações. Sabe o que me lembra isso? O avivamento de Azusa, o avivamento de Toronto, quando em Azusa foi falado por William Seymour que ia ter um grande avivamento, ele não era batizado no Espírito Santo, ele não tinha uma igreja dele, ele se reuniu numa casa, eu estive lá nessa casa, lá em Los Angeles. Eu estive lá na Rua Azusa. Eu recebi a unção da Rua Azusa. Quando ele falou que havia avivamento, todo mundo ria dele. Você nem é batizado no Espírito Santo, você nem fala em línguas. E ele foi aquele que conduziu o grande avivamento da Rua Azusa. Mesma coisa com Toronto. Quando o Randy Clark foi lá pregar 3 dias como convidado, ele ficou 12 anos. 12 anos. Então, Deus está preparando algo novo para mim. Eu não posso dizer para vocês que, obviamente, eu sei que Deus está fazendo algo. Quando ele disse para mim, repetiu várias vezes, eu estou repetindo para os pastores e missionários, olha, preparem pregações, porque haverá tempo que nós não vamos ter mais tempo de pregações. Preparar pregações. Eu estou fazendo um monte aqui. Porque é o tempo que Deus está dando para nós. Façam isso. Eu estou hoje, acordando para uma temporada nova. Deus já começou uma temporada nova, e toda temporada nova é tempo de plantar. Estamos plantando, porque nós vamos colher muitas coisas. Amém? Um abraço aqui também para aqueles que estão nos acompanhando, Saulo, Denise, todas as pessoas que estão aqui acompanhando, a Margarete Alves, tem uma turma grande aí assistindo essa pregação. Então, nós precisamos dessa fusão do natural com o sobrenatural. Natural de Deus com o sobrenatural de Deus. E aí a gente começa a estar com esse trabalho. E esse exemplo que eu trouxe para vocês de Moisés é extraordinário. É um exemplo edificante. É um exemplo que nos enche de vigor, de renovação espiritual, sabendo que Deus está agindo, que Deus agiu, está agindo e vai agir mais. Então, nós temos que aproveitar isso de Deus. Aproveitar o que Deus está dando para nós, que Deus está conduzindo para todos nós. Amém? Esta é a pregação que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês meditem nela, revejam depois o link, porque é muita informação. É muita informação. E ela é extremamente edificante, didática, e é precursora daquilo que virá. Eu estou dizendo para vocês, se preparem. Deus está dizendo para vocês, se preparem. Jesus está dizendo, se preparem. O Espírito Santo está dizendo, se preparem. Porque grandes coisas ele vai fazer. E não é grandes coisas, daqui a muitos anos. Não, está bem perto. Mas ele quer que a gente se prepare. Ele quer que haja
uma preparação nossa. Preparação, porque ele vai fazer coisa. E para ele fazer, ele vai precisar de você que está me vendo aí. Você que está aí, a Kênia, o Saulo, a Carol, a Sofia, o Anderson, Elisvan, Denise, Mônica, Ilvete. Então, ele vai precisar de você. A Marcela Barros vai precisar de nós. Ele vai precisar desses servos e servas que estão entendendo o processo da temporada. Aquilo que Deus vai fazer. Aquilo que Deus vai realizar. Aquilo que Deus vai concretizar. Ele precisa de nós. Nós temos que levar isso com muita seriedade. Porque vai ser coisa grande, né, Carolina? Está nos vendo lá. Preparem-se. Tenham tempo para Deus. Reserve o tempo para Deus. Mesmo que você não seja pregadora, prepare um esboço. Eu posso te chamar, vem aqui. Vão olhando os cultos. Quando nós voltarmos, eu posso chamar para abrir um culto. Eu posso chamar para... Olha, é uma honra você ser chamado para orar pelo culto, orar pelos pedidos, orar pelas orações, orar pelos pastores, orar pela igreja. É uma honra. É algo grandioso. E ali, Deus pode fazer algo grandioso em você. Muito grande. Muito grande. Então, estejam preparados para isso que Deus vai fazer. Amém? E os céus vão se abrir, hein? E os céus vão se abrir. Se preparem. Não quero ninguém dizendo, eu não sabia. Não. Você está sabendo que eu estou avisando. Ah, mas pastor, eu não sabia. Eu estou avisando. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Amém? E para finalizar, eu quero, assim, agradecer a todos vocês pelo carinho, pela atenção. Continue dizimando, continue ofertando. Vocês têm o Pix lá da igreja, a conta, enfim, que nos dá o sustento da igreja, abençoar a igreja, né? E também, nós vamos entrar na semana da Páscoa. E a semana que vem, às 10 horas da manhã, novamente, eu estarei com vocês, explicando para vocês em minúcias a Páscoa. E nós vamos celebrar a Páscoa. A Páscoa é para ser celebrada. Tem que ter um entendimento espiritual da Páscoa. Vou pregar para vocês a palavra sobre a Páscoa. E eu tenho certeza que vai ser bom. E essa semana estarei mandando o WhatsApp para vocês com algumas pequenas informações sobre a Páscoa, preparando o espírito de vocês para a Páscoa, que é muito importante. Amém? Glória a Deus. Então, agora vamos orar, né? Antes da bênção apostólica, eu vou orar por vocês. Espero que todos estejam bem. Eu estou aqui, a pastora está aqui, nós estamos aqui para ajudar vocês. Orem, continuem orando, estudando a palavra, lendo a palavra, que é muito importante isso. Amém? Coloque a mão no coração. Quero que aqui também abençoe a Margarete, a Galileia, extintores, todos aqueles que estão aqui com a gente. Diácono Eduardo, Diaconisa Jéssica, enfim, todos que estão aqui acompanhando a gente. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus, o nosso Pai, nós estamos na Tua presença, ó grande Jeová, ó grande Jesus, ó grande Espírito de Deus. Quero, nesse momento, Senhor, te agradecer por essa pregação de hoje, muito abençoada, didática, de ensino. E nós queremos, assim como Moisés, Senhor, ter essas experiências sobrenaturais e que haja, Senhor, que o nosso rosto possa resplandecer, que o nosso rosto possa, Senhor, irradiar. O rosto de Moisés diz que resplandecia, ele brilhava, irradiava, ele emitia raios fulgurantes que brotavam do rosto de Moisés, que era luz, que era energia, que emanava, que expandia, que manifestava. Então, nós te pedimos, Senhor, que isso aconteça conosco. Que nós possamos chegar a este nível entre o natural e o sobrenatural. Que possamos ter essa experiência com o Senhor. Que o Senhor nos dê esse favor, como o Senhor deu especial para Moisés. O Senhor concedeu isso para Moisés. Que o Senhor conceda para nós, que nós possamos nos dedicar. Nos guarde nesse tempo de Covid, guarde os nossos familiares.
que ninguém pegue Covid da nossa igreja, que ninguém dos nossos familiares, que ninguém dos nossos amigos. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. E também, Senhor, que guarde e proteja todos aqueles que estão nos hospitais do mundo, que o anjo do Senhor passe em todos os hospitais do mundo agora e faça milagres, milagres daquelas pessoas que estão com Covid no último momento, o Senhor vai lá e faça um milagre e que elas consigam ter vida e sejam curadas da Covid. Nós te pedimos isso, Senhor. Te pedimos isso muito, porque é um momento crítico que estamos passando, nunca antes, que nunca houve na nossa geração isso. Nós te pedimos a tua intervenção direta, nos guardando e nos protegendo. E abençoando todas as famílias que perderam entes queridos. Todo o Brasil e todo o mundo. Abençoe essas pessoas. Guarde essas pessoas. Traga o consolo da perda. Então, nós te pedimos isso, Senhor. Enfim, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana pascal, que possamos estar presentes. A tua presença no natural, no sobrenatural, em nome de Jesus. E assim nós nos pedimos, dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a direção do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Vamos dar o nosso brado de vitória. Vitória no Senhor, vitória no Senhor, vitória no Senhor. Eu abençoo todos vocês, os lares de vocês, as famílias de vocês, em nome de Jesus. Amém. Que alegria estar com vocês. Obrigado pela presença de vocês. Que Deus os abençoe. Amém.